boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Palavra do Senhor, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, tudo que foi falado sobre fé, sobre os heróis da fé, esses irmãos que estão registrados na palavra, que tiveram vitórias, outros morreram sem obter a concretização da promessa, mas sempre tinham a expectativa da herança superior que tinham e têm reservada nos céus para eles. Nós, olhando esse exemplo, precisamos, com essas testemunhas, desembaraçando do peso e do pecado que nos assedia, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é para que você não ache que Deus te deu uma caminhada que não é boa. Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu tenho uma vida melhor que Deus tinha planejado para mim. Você tem, o nosso irmão tem. Ninguém precisa ter inveja da carreira do outro, mas nós precisamos correr de maneira firme, tenazmente correr com perseverança, sem desanimar essa carreira que está proposta. Agora, ele está falando que muitas pessoas perdem essa perseverança, perdem essa determinação nessa caminhada espiritual e muitas vezes não percebem o porquê há tanto desânimo, há tantas pessoas que têm parado de correr a caminhada. Há dois problemas. Ele diz que para correr essa caminhada que é proposta, de maneira que glorifique a Deus, nós precisamos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Duas coisas que atrapalham a sua caminhada. Se você quiser ser um cristão vitorioso em Cristo Jesus, ter uma vida espiritual forte, que impacte a sua família, impacte aqueles que Deus tem colocado na sua vida, você precisa desembaraçar do peso e do pecado. Pecado é você fazer tudo aquilo que é contra a lei do Senhor. Não matar, não roubar, não adulterar, o pecado. Mas ele fala que também não só o pecado atrapalha nós caminharmos, corrermos com perseverança, mas o peso. Nós somos embaraçados por tantas coisas. A pessoa fala assim: pastor, eu não tenho tempo para crescer mais espiritualmente por causa do meu trabalho. O trabalho é pecado? Não, o trabalho é bênção de Deus. Antes da queda, Deus já tinha dado o jardim do Éden para Adão e Eva cultivar, desenvolver. Trabalho não é pecado. Mas quando nós achamos que temos que servir ao pecado, ao trabalho, e não a Deus, ele se torna um peso. Pessoas que casamento é pecado? Não, mas o casamento não pode atrapalhar você servir a Deus. Temos que ter expectativa. Filho, pastor, irmão, por que você não é mais aquela pessoa operosa, atuante, vibrante? Agora eu tenho filhos. Filho não é bênção, não é maldição. Filho nunca atrapalhou. Se atrapalhasse, Deus falaria que era pecado. Nós precisamos nessa manhã, de maneira inegociável, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Se há algo que tem atrapalhado a sua vida espiritual, resolva essa questão.
não negocie a sua vida com o pecado. Sabia que muitas coisas que nos atrapalham são coisas boas? Eu já contei uma história, eu vou repeti-la aqui, que um rei queria dar sua filha em casamento para alguém do reino, um cavalheiro, mas ele precisava de resolver um problema. Aí fez-se uma longa fila no palácio do rei, e as pessoas chegavam diante do rei. O rei falava assim: meu problema está em cima daquela mesa. E em cima da mesa tinha uma flor muito linda que ninguém tinha visto, e ficavam admirados com a beleza daquela flor. Mas aí olhavam e não conseguiam ver problema e nem como resolver problema. Passado um bom tempo, chegou alguém mais bobo lá, e o rei falou assim: aquela planta, aquela flor ali em cima da mesa é o meu problema, quero que você resolva isso para mim. A pessoa olhou a planta, tirou a espada e acabou com a planta. Aí o rei falou assim: pode casar com a minha filha. Qual a moral da história? Por mais que a planta seja bela, por mais que determinada situação seja agradável aos olhos, se é um problema para a minha vida e para a sua vida, para a nossa caminhada, nós precisamos, em nome de Jesus, ouvir Deus falando: desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E olhe que outros já fizeram isso. Olha os exemplos de fé que o autor vem dando no capítulo 11. Olha na sua igreja, na sua família, certamente vai ter alguém que Deus já levantou há muito tempo para ser um testemunho de fé. Viva na espiritualidade que você tem sido ensinado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, obrigado, ó Pai, por este irmão e essa irmã que ouviu essa mensagem. Mas se há alguém enfrentando o pecado ou qualquer coisa que tenha atrapalhado na sua caminhada, que o Senhor traga libertação, livramento, e que haja uma vida espiritual animada, crescente, pulsante, ó Pai, que faça-nos cada dia mais sal da terra e luz do mundo. Por Cristo Jesus nós oramos, ó Pai. Amém.